Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem começa agora a assistir o meu vídeo. Hoje nós vamos abordar dentro de responsabilidade civil a responsabilidade civil pelo fato da coisa ou animal. Tudo bem, pessoal? Para quem vem me acompanhando, seguindo, esse é mais um novo vídeo em que a gente vai abordar a responsabilidade objetiva. Para as pessoas que ainda não assistiram os outros vídeos, tá? Voltem então nos vídeos anteriores, porque a gente começa na teoria da responsabilidade civil, tratamos todos os aspectos até chegar agora na responsabilidade objetiva, tá? Então, quem começou a me acompanhar agora, retornem lá, tá bom? Para que possam estar a par dos outros vídeos, das matérias, porque na realidade é uma continuidade. Tá, pessoal? Então, olha só. Hoje, a respeito da responsabilidade civil pelo fato da coisa ou animal, ela é prevista de forma expressa ao Código Civil, tratando-se de uma responsabilidade civil objetiva, tá? Igualmente, nós falamos já no outro vídeo acerca da responsabilidade civil por ato de terceiro. Nós dissemos que tratava-se de uma responsabilidade objetiva, em que as pessoas inseridas possuíam responsabilidade também solidária, com exceção do caso dos pais ou genitores em relação aos filhos menores e tutores e curadores em relação aos pupilos e curatelados, que por uma exceção legal, artigo 928, caput, parágrafo único, eles vão responder de forma subsidiária, mas em regra, a responsabilidade civil por ato de terceiro é objetiva, é solidária, com a possibilidade de ajuizamento de ação de regresso. Então, esses três itens que eu citei para vocês no outro vídeo sobre a responsabilidade civil por ato de terceiro, eu ainda continuo aqui, reafirmando quando nós estamos diante da responsabilidade civil pelo fato da coisa e do animal. E por que isso? Porque trata-se de uma responsabilidade objetiva, tá bom? Então, quando falarem aos senhores através de responsabilidade civil por ato de terceiro ou responsabilidade civil pelo fato da coisa de animal, você já tem que memorizar, você já tem que guardar e lembrar que trata-se de uma responsabilidade objetiva, que trata-se de responsabilidade em que as pessoas terão responsabilidade solidária e possibilidade, então, de ajuizamento de ação de regresso. Pessoal, um outro detalhe. Esses artigos que nós vamos citar agora, que são 3 apenas, eles eram tidos no Código Civil de 1916, não como teoria objetiva, mas como culpa presumida. Então, tomem cuidado em relação a isso, porque vocês podem encontrar julgados, vocês podem encontrar decisões dizendo que a responsabilidade civil por fato ou por coisa do animal se refere a uma culpa presumida. Existem esses julgados, tá? E há entendimento ainda doutrinário minoritário que ainda corrobora, dizendo que seria uma culpa presumida, mas está previsto de forma expressa no Código Civil, que pelo Código Civil de 2002 trata de uma responsabilidade objetiva. Então, como tal, nós vamos trabalhar com uma responsabilidade objetiva. Quais são os artigos, então, expressos, inseridos ao Código Civil de 2002, que abordam a responsabilidade civil pelo fato da coisa ou do animal como uma responsabilidade objetiva? Artigo 936 do Código Civil, tá? O dono ou detentor do animal que estiver com o animal e este provocar danos a outrem, ele irá responder, salvo por culpa exclusiva da vítima, bem como força maior. Então, vejamos que quem responde pelo evento danoso cometido por um animal, o dono ou detentor. Pessoal, fiquem de olho nessa expressão, dono ou detentor, tá certo? Na prova de OAB pode colocar para você somente detentor, somente o dono ou detentor. E muito acontece na prova de OAB, de eles fazerem a junção desse artigo da responsabilidade civil por fato de animal também com a responsabilidade civil por ato de terceiro. Então, eles podem fazer a junção e fazer o seguinte: bom, num dia, numa tarde ensolarada,
um menor com 15 anos de idade andando com seu cão, quando seu cão soltou da coleira e veio a causar lesões em uma criança que ele passava. Bom, quem é que responde, tá? O dono ou o detentor. Seria, então, o adolescente de 15 anos que estaria com esse animal. Contudo, na responsabilidade civil por ato de terceiro, nós vimos que os pais respondem pelos atos dos filhos o quê? Menores, tá? É a regra. Somente se não houver proveniência de recursos financeiros e o menor tendo esses recursos, aí sim o menor responde de forma subsidiariamente, podendo o juiz reduzir de forma equitativa a indenização. Então, percebam não junção da responsabilidade civil por ato de terceiro e na responsabilidade civil pelo fato de animal, tá? Fiquem de olho nisso. Isso é prova certeira de OAB, galera. Isso é cobrado em OAB, tá? Então, olha só, o dono ou o detentor do animal, ele então deverá ser ressarcido. Ele deverá indenizar, perdão. Então, se o detentor estava de posse desse animal e esse animal vem a causar lesões em uma pessoa, em um pedestre, a vítima poderá ajuizar ação contra o detentor, responsabilidade objetiva, e esse detentor, por sua vez, pode ajuizar ação de regresso contra quem? Contra o dono do animal, tá? Então, são responsabilidades solidárias que há possibilidade, então, da ação de regresso, tá certo? Outra coisa que a gente não pode te falar nesse artigo: se caso haja culpa exclusiva da vítima, bem como força maior, exclui a responsabilidade do dono ou do detentor, tá? Então pensem em um circo, onde nós temos ali um episódio circense e uma determinada pessoa que estava ali na plateia assistindo, ao final, muito encantada com todos os macaquinhos que estavam, que fizeram um show, se dirige então às gaiolas onde estavam aqueles macaquinhos e abre uma gaiola. E o macaquinho, então, ele vem lesionar aquela pessoa que estava na plateia, né? Que até então estava na plateia. Então, veja que estaremos diante de uma culpa exclusiva da vítima e aí, então, portanto, exclui a responsabilidade do dono ou do detentor. Tá certo? Nós temos um enunciado esse de número 452 da 5ª Jornada de Direito Civil, que ratifica o entendimento que esse artigo trata de uma teoria objetiva e não culpa presumida. Tá certo, pessoal? E até a gente pode falar o seguinte, porque quando nós estamos tratando da teoria objetiva, não há que se fazer a análise dos graus de culpa, né? E a gente sabe que na teoria subjetiva, a gente faz a análise dos graus de culpas, até mesmo diante da culpa o quê? Concorrente. E a culpa concorrente, ela não pode estar prevista na teoria objetiva. E aqui, então, incide a culpa exclusiva, que há a possibilidade quando nós estamos diante da teoria objetiva. Tudo bem? Bom, o outro artigo, artigo 937 do Código Civil, ele fala o seguinte: o dono do edifício ou da construção que vier ocasionar dano a outrem face à ruína dessa construção ou desse edifício por falta de reparos, vai ter que indenizar, tá? Então, o que nós temos que entender por ruína? Ruína seria todo o desfazimento ou toda a falta de aglomeração de alguma estrutura de forma direta dessa construção ou parte dela, ou que deriva do solo. Então, por exemplo, se eu falo para os senhores, queda de um telhado, tá? O telhado fazia parte direta do todo ou em parte da construção? Sim. Queda de uma argamassa. Essa argamassa era aderência, fazia parte de forma direta dessa construção? Sim. Queda de um elevador? Sim. Queda de um tijolo? Sim. Queda de uma janela? Sim. Então, vejam que são as ruínas, é o desfazimento, né? É a falta de junção, é a separação de algo que pertencia a essa construção de forma direta, seja em uma parte ou seja no todo, ou que deriva do solo. Então, se nessa região havia ali uma árvore também, e essa árvore, ela cai no lote do vizinho e caindo em cima do veículo desse vizinho, responde o dono da construção ou do edifício. Daniela, mas quem estava construindo? Tem os engenheiros, tem os arquitetos. Bom,
Em relação à vítima, quem responde? O dono do edifício ou da construção. Ele possui, então, depois, a possibilidade de ajuizar ação regressiva contra aquele que veio também ocasionar esse dano. Pessoal, esse artigo não fala de forma expressa se existe a possibilidade de alguma exclusão de responsabilidade, mas as doutrinas trabalham com a hipótese, tá? De caso fortuito ou força maior. Diante de caso fortuito ou força maior, haverá a possibilidade de exclusão da responsabilidade. Nós temos um enunciado também da Sexta Jornada de Direito Civil 556, que também ratifica aqui o posicionamento que trata de uma teoria objetiva. E por último, pessoal, nós temos o artigo 938 do Código Civil, que expõe que aquele que habitar prédio e que dele forem lançados ou caírem objetos, irá indenizar. Então, veja, prédio aqui pode ser residencial, pode ser comercial, tá? Então, percebam, não é o dono, não é o proprietário, mas é aquele que habitar. Pode ser um locatário, pode ser um usufrutuário, pode ser um comodatário. Aquele que habita, se cair ou lançar coisas desse prédio que ocasione dano, ele vai indenizar. Tá certo, pessoal? Existe o que nós chamamos de teoria da pulverização dos danos. Teoria essa abordada por Cristiano Sobral e que eu gosto muito. Essa teoria fala que se desse edifício cair, né, de uma unidade autônoma, um objeto e não conseguir identificar. Então, na não identificação dessas unidades, o condomínio logo ele vai responder por todo aquele prejuízo, tá? E nós temos também aí um enunciado de número 557 da Sexta Jornada de Direito Civil, justamente falando isso, que na impossibilidade de identificar a unidade autônoma do prédio, da qual o objeto líquido ou sólido foi lançado ou caiu, responde o condomínio. Teoria da pulverização dos danos, tá? Bom, pessoal, então vamos supor que eu, Daniela, esteja recebendo algumas visitas em minha casa e essa visita vá na sacada do meu apartamento e ali esbarre, encoste e um vasinho cai, é lançado lá embaixo no pedestre, tá? Então, aquele que habita responde. Eu poderia, então, depois ajuizar a ação regressiva contra a minha visita, tá? Que realizou isso. Daniela, a possibilidade de caso fortuito ou força maior? Olha só, esse esbarro no próprio vasinho que caiu seria um caso fortuito. O caso fortuito é a força maior, não pode ser alegado. Até porque o artigo fala coisas que foram lançadas ou que caírem. Não há possibilidade, então, de caso fortuito ou força maior, tá? Há um julgamento que fala na possibilidade da culpa exclusiva da vítima. Eu acredito ser muito difícil um episódio onde há culpa exclusiva da vítima nesse sentido, mas eu já vi um julgado aonde que fala em que um catador de lixo perdeu a ação porque ele foi lesionado e ele estava justamente na lixeira do prédio. Algo caiu do prédio e acertou. E o juiz, os ministros entenderam de que ele estaria em local indevido, em um local errado, culpa exclusiva da vítima. Bom, pessoal, se é uma aberração ou não, esse julgamento existe. Eu não tenho o número de cor, eu esqueci. Depois vocês podem ir na internet aí e procurar que vocês vão encontrar, tá bom? Então, olha só. Isso era o que eu tinha para falar para vocês, o meu tempo está acabando em relação à responsabilidade civil pelo fato da coisa ou de animal. Espero ter contribuído um pouco para o estudo de vocês. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Beijo, galera.